De volta já aqui com Bem Assim. Agora vamos falar de cuidados com o nosso corpo durante a folia. Eu sei que muita gente aproveita, né? Aí o carnaval se joga, passa muito tempo, assim, muitas horas em pé. Às vezes tem a galera que vai ali atrás do trio, outras, né, ficam subindo e descendo ladeiras. E aí quando chega no final do dia, o corpo tá ali exausto. Então quais são os cuidados que a gente, né, precisa tomar com ele? Vamos descobrir agora aqui no estúdio com o fisioterapeuta Jailson Júnior. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Bom dia, Mara, pessoal de casa. Vamos passar algumas informações importantes, que a galera esquece dessa parte, né, na hora de curtir o carnaval. Obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Realmente, você falou uma coisa que é certa. O pessoal esquece disso no carnaval, só lembra apenas, né, de se jogar, de curtir, de aproveitar, mas vamos lá. Precisa ter algum cuidado assim com o nosso corpo antes da gente cair na folia? Na verdade, existem alguns perfis de pessoas que a gente precisa deixar claro aqui. Certo. O primeiro é aquele que já é uma pessoa ativa. Sim. Ele já tem o hábito de estar fazendo suas atividades físicas e no carnaval acaba curtindo um pouquinho a mais. Certo. Tem o segundo perfil, que é o pessoal que é o Projeto Verão, que só vai para a academia e para as atividades físicas nessa época começou ali em dezembro, né? Exato. E tem um pessoal que de fato é sedentário mesmo, seguiu a vida do jeito que estava e disse, não, vou curtir o carnaval. Sim. Para o primeiro exemplo, é mais tranquilo, o corpo já está adaptado a cargas e tudo mais. O que é que essa pessoa precisa fazer? Descansar. Sim. Ela precisa conseguir descansar. Porque também tem aquele lema do quem dorme perde, né? Então a galera costuma nem dormir direito no carnaval. Mas o nosso corpo ele precisa desse descanso. O segundo perfil é o perfil que está em construção de um corpo mais adaptado a esse tipo de coisa. Então, geralmente, ele costuma ficar mais fadigado do que o primeiro exemplo. Sim. Então, essa pessoa ela precisa também descansar. E o ideal é que no final do dia, antes de dormir, ela consiga fazer um alongamentozinho ali para o corpo dela dar aquela rebobinada para o próximo dia. Tá. O importante é que ele consiga descansar e dormir, tá certo? Se você falar assim, Jailson, eu vou para um bloco amanhã e eu vou passar o dia inteirinho atrás do trio, do bloco, dançando e isso tudo mais no sol. Então, muito importante que você se hidrate, porque no verão de Maceió não é fácil. Sim. Nosso corpo ele perde muita água e essa água ela serve para hidratar e oxigenar os nossos músculos. Então, se você não se hidratar bem, no final do dia você vai ter uma fadiga em excesso. Você vai se sentir muito mais cansado do que deveria. Então, você precisa se hidratar. No final do dia, fazer um alongamentozinho de 5 minutinhos nos principais grupos musculares, coxa, na parte da frente, na parte de trás, suas costas e principalmente nessa região aqui dos ombros, porque esse músculo daqui, que a gente chama de trapézio, Sim. ele é um músculo antigravitacional. Então, o que é que isso significa? Que ele fica agindo contra a gravidade o tempo inteiro. Certo. Então, ele é um músculo que ele não descansa quando a gente está em pé, quando a gente está sentado, quando a gente está pulando, dançando, ele sempre está trabalhando. Então é muito natural que você sinta um peso aqui no final do dia. E aí você tendo namorado, mãe, amigo, pede para fazer uma massagenzinha de leve. Sim, assim, né? Uma coisinha. Uma coisinha bem, sabe, relaxante, que você vai estar ouvindo no próximo dia. Certo. Quem é daquele grupo dos sedentários? Pronto. Vai sofrer mais? Esse é o grupo especial, digamos. Porque o que acontece? Eles sentem muitas dores musculares no final do dia. E isso acaba dando indisposição para continuar. Ele pode ficar com inchaço nas pernas no final do dia, que isso é bem comum de acontecer. E como é que você pode fazer para acelerar essa recuperação do seu corpo? À noite, se você estiver com o pé inchado, o interessante é que você consiga se sentar ou deitar-se com as pernas elevadas. Sim. Porque aí a ação da gravidade ajuda com que todo esse edema, esse inchaço, ele passe para o seu sistema límbico e você consiga excretar ele na urina. Então isso vai fazer mais rápido com que você deixe esse inchaço. Para auxiliar isso, você pode fazer movimentos de bombeamento, que é você ficar pisando no acelerador. Que eu costumo dizer isso, pisa e tira o pé do acelerador. Que aí você vai fazer um bombeamento que vai fazer com que isso diminua o inchaço de forma mais rápida. Ainda assim, não está tão inchaço, mas está dolorido. O que é que eu posso fazer? Você pode colocar uma água morna, um balde, colocar suas pernas dentro, que a água morna ela ajuda a relaxar essas musculaturas. Sim. Então você vai ter uma sensação de relaxamento muito maior e vai ter uma noite com uma qualidade de sono melhor também. Certo. Você falou sobre o alongamento no final do dia, né? Pós-folia. Precisa também se alongar antes de ir ali para a avenida, não sei, assim, sabe? Preparar este corpo para ir? Entendi. Vamos lá. Existem algumas intensidades.
Mas, por exemplo, se você é aquela pessoa que só vai atrás de bloco, assim, caminhando, com seu copinho, com a sua água, enfim, você não precisa fazer esse alongamento, porque é uma intensidade mais baixa de coisa. Agora, se você é aquela pessoa que esperneia, que pula, que dança e tudo mais, aí o seu corpo ele precisa estar um pouquinho mais preparado. Aí é interessante que você faça um alongamentozinho antes, tudo. Junta a galera da folia ali, faz uma rodinha todo mundo, começa a fazer aquelas movimentações lá, tudo. Prepara o corpo, mas não esquece. O importante é fazer no final do dia. Para você conseguir fazer esse relaxamento final e ter uma noite boa de sono e uma qualidade boa de sono. Dizer ao seu corpo, ó, vamos agora relaxar, tá na hora de relaxar. Isso, que daqui a pouco vem mais de novo. E aí também tem aquela galera que é tão fitness, mas tão fitness, Jailson, que treina, pega assim, né, a folia e treina de novo e vai pra folia e por aí vai. E aí? Então, esse grupo aí, o problema deles é justamente o descanso. Que eles não costumam descansar. Eles acham que descansar é uma perda de tempo ou que eles poderiam estar trabalhando melhor o corpo deles se estivesse fazendo um trabalho de maior intensidade, tá? Então, essas pessoas, elas costumam pecar pelo excesso. Sim. Se você já tem uma carga de excesso no seu corpo durante o dia, no carnaval, então, que você vai atrás de bloco, vai no show, vai com a família, uma coisa que a galera acha que não fadiga, mas fadiga muito, é piscina, um banho de mar. Sim. E se você fica exposto ao sol o tempo todo e você acaba fadigando muito seus músculos, seus ossos. Então, essa galera daí, ela precisa saber dosar. Se eu vou caminhar atrás de um trilho durante horas, eu não posso, ou eu não deveria, pegar tão pesado na parte da academia, de fazer um cardio muito longo antes, porque depois você vai dar um segundo treino para o seu corpo nesse dia. E aí, como eu disse, no outro dia ele não vai querer descansar, ele vai querer treinar de novo e vai querer curtir de novo. Então isso pode gerar uma sobrecarga. E de forma assim, bem sucinta, o que isso pode fazer, no final das contas, é a pessoa acabar adoecendo. Sim. Agora imagina você perder de curtir o carnaval, folia, né? Porque não conseguiu dar uma pisadinha no freio. Então eu acho que para esse grupo, o principal é se hidratar e conseguir descansar e dosar esses treinos aí. Certo. Ficar por muitas horas em pé. É bom, é ruim? É bom assim parar ali um momentinho, sentar, descansar ou não? Entendi. Vamos lá. Nesse caso, o ideal seria você ter o tempo de descanso e o tempo de movimentação. Certo. O famoso equilíbrio. Você nem pode ficar muito tempo em pé, nem pode ficar muito tempo sentado. Você precisa se movimentar. Nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Então não tem problema você sair, andar, brincar, dançar. Chega um momento que você fala, acho que eu cansei um pouquinho, deixa eu dar uma sentadinha. Não tem problema nenhum. Mas como eu disse, tem alguns músculos que eles vão ficar sempre ativados, como por exemplo, esses músculos do pescoço e dos ombros, os das pernas, porque você vai ficar em pé durante muito tempo, então ele precisa sustentar o seu corpo. Então, esses músculos eles são feitos para isso, mas eles não têm a capacidade de ficar durante muitas horas fazendo essas mesmas coisas, certo? Certo. Algumas ali, partes do nosso corpo, né, geralmente tendem a sofrer mais, principalmente quem já tem essa tendência durante esse tempo, assim, ou então nesse período que você acaba precisando mais do seu corpo. Vamos lá, lombar. E aí, o que é que se dá? Não sei, estou sentindo a minha lombar, acho que eu dei o jeito, o que é que eu faço? Então, vamos lá. Para os que são mais pipoquinhas, que se movimentam mais, o interessante é fazer um trabalho de mobilidade e alongamento antes, para não dar esse jeito na coluna. O que é que acontece? Esse jeito na coluna, que a gente chama de espasmo muscular, ele é um sistema de defesa do nosso corpo. Você não costuma se movimentar tanto e de uma hora para outra você está se movimentando demais. Aí o seu corpo ele pensa o seguinte, eu vou me lesionar se eu continuar dessa forma, porque não é o meu normal. Então o que é que ele acaba fazendo? Ele trava para aquilo não continuar se mexendo em excesso. Então a gente começa a sentir aquela fisgada, aquele incômodo. Ó, eu tô sentado, tá tranquilo, mas quando eu levanto, dá uma pontada aqui, uma sensação de aperto. Então isso é um músculo que ele tá travado. Ele se travou em defesa. Então, como é que você pode fazer para o seu corpo não ter esse tipo de reação? Você precisa preparar ele. Como é que eu preparo? Fazendo um trabalho de mobilidade, ficando em pé, tudo, fazendo um alongamento antes. Você já está preparando, ó, vai vir uma carga pesada aí, então se prepara que você vai ter que aguentar o rojão, tá certo? Ah, então eu não fiz isso e senti as costas, e agora o que é que eu preciso fazer? Esses músculos travados, eles tendem a relaxar em temperaturas mais altas. Então, no calor de Maceió deveria ser mais tranquilo, né? Mas o ideal é você fazer pelo menos uma compressa morna e ficar quieto. Você precisa relaxar e colocar uma compressazinha morna para que esse músculo ele volte ao seu estado natural e a partir daí você não tenha problema para curtir o seu carnaval. Ok.
Dor nas costas, não sei, tava com mochila, fiquei segurando uma bolsa por muito tempo, e aí? Entendi, vamos lá. Existem algumas situações que a gente pode pensar aqui. A primeira de tudo é mochila, em excesso. Se tiver muito peso, a gente costuma fazer uma postura para conseguir sustentar esse peso. Então a gente meio que curva, né? Exato, a gente acaba se encurvando para frente, colocando os ombros para frente para conseguir segurar o peso durante muito tempo. Mais uma vez, vai sobrecarregar seu pescoço, que já estaria sobrecarregado normalmente. Você vai sentir as costas e você pode sentir também essa região dos peitos doendo, porque ele está fazendo essa contração para conseguir segurar durante muito tempo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o ideal é ter uma mochilinha de mão e não uma mochila de costas, caso você vá passar muito tempo na sua folia. Segundo lugar, não consigo ter uma de mão, né? Vai ter que ser a das costas. O que é que eu preciso fazer? Dosar durante o tempo e tirar das costas, passa para um amigo. Revezando, né? Isso, você precisa não sobrecarregar. O seu corpo ele vai entrar em sobrecarga porque você vai curtir durante horas. Então você precisa ver algumas estratégias para conseguir fazer com que esse corpo se resguarde um pouquinho mais. Então vamos lá, já estou com a dor, e agora o que é que eu preciso fazer? Vamos lá, primeiro de tudo, você pode fazer a compressa morna também para dar uma relaxada nesses seus músculos. Você pode tomar um banho quente, de chuveiro, de banheira, e conseguir relaxar, desligar sua cabeça um momentinho, porque seu corpo ele precisa desse momento de relax, né? Esse momento de reset, tá certo? Segundo, você pode fazer um alongamento mais caprichado para mexer melhor essas estruturas. E, numa última hipótese, você precisa de ajuda. Então é bom você fazer um recovery, uma ventosa, uma liberação miofacial. Você pode procurar um fisioterapeuta para isso, você pode procurar um massoterapeuta para isso, tá? E em último caso, você pode tomar um relaxante muscular, que aí é uma coisa mais medicamentosa, que é quando você já não está aguentando mesmo, preciso curtir no outro dia, então de última instância você pode tomar um relaxante muscular para amanhecer melhor. Agora isso só vai ser eficiente se você tiver uma boa noite de sono. Ó, tá vendo? Pernas, panturrilha, pés, subir e descer muita ladeira. Tô aqui, olha, acabado ou acabada. E aí? Vamos lá. Os membros inferiores, os benditos. Os coitados carregam o nosso corpo para cima e para baixo o dia todo, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o calçado precisa ser confortável. Você vai passar horas em pé, andando, subindo, descendo, pulando e dançando frevo. Então, se você não tiver um calçado confortável, você vai acabar sobrecarregando o seu pé. Você pode criar bolha, pode criar calo. Aí o que é que acontece? Você começa a mancar. Mancando, você vai adquirir uma postura para proteger o seu pé, por exemplo, que está doendo. E o que é que você acaba fazendo com isso? Sobrecarrega outras partes do seu corpo, sem você perceber. Então, você está mancando, depois vai aparecer uma dor na lombar, depois vai aparecer uma dor no quadril. Depois, quando vê, você está com dor na panturrilha. A nossa panturrilha, a gente chama de segundo coração, porque ela é que bombeia. O nosso sangue ele desce para as extremidades e ele só vai subir de volta para o coração, no nosso sistema circulatório, se essa panturrilha estiver bombeando bem. Então, se você está com problema de inchaço, por exemplo, e você vê que é um inchaço mais frio, significa que você está com problema de circulação, você precisa bombear melhor. Se você caminha o dia todo, você dificilmente vai sofrer por isso. O que é que pode acontecer é um excesso de trabalho da sua panturrilha. E aí isso pode causar dores, pode causar inchaço e pode acabar sobrecarregando seu joelho e seu tornozelo também, tá? Jailson, já estou com a dor. E agora? Tenta conseguir um balde mais comprido, coloca com água morna, coloca uns sais, aí você que é mais adepto a essas coisas, coloca seu pé lá dentro e tenta relaxar um pouco. O seu corpo ele precisa de descanso. Depois de longas horas no sol escaldante, você precisa se hidratar e dar um reset para o seu corpo. Tá. E vale a pena, né, pós-folia, procurar, não sei, um fisioterapeuta, um massoterapeuta para, assim, tô ainda sentindo ali muito cansaço desses dias. Vale a pena buscar algum fisioterapeuta ou massoterapeuta, como você indicou, para ver algum tratamento que me ajude? Perfeito. Quando a gente passa longas horas exposto ao sol, isso causa uma fadiga natural no nosso corpo, a gente perde muita água. Então, se você passa longas horas dançando, pulando, falando, o seu corpo ele vai estar na sobrecarga que, dependendo da sua idade, dependendo do quanto você bebe, dependendo do seu organismo, uns recuperam mais rápido do que outros. Vai ter pessoas que não, depois de 3 dias com um sono mais regularizado, vou estar tranquilo, vou seguir minha vida normalmente, só com as lembranças do carnaval agora. Mas tem pessoas que não, o corpo ele demora mais um pouquinho a voltar para o ritmo. Essas pessoas, o ideal é que elas procurem ajuda, fisioterapeuta, um massoterapeuta que seja, porque se ele não procurar, ele pode acabar agravando.
uma pessoa que já treinava, não procurou, voltou para a carga de treino intensa e pesada, pode desenvolver uma lesão que pode acabar afastando ela dos seus treinos durante um período maior. Então, o ideal é ela procurar, assim, fazer um recovery, que a gente chama, que é mais essa parte de ventosa, de liberação miofacial, para o seu corpo dar uma resetada e você conseguir voltar à sua rotina normal. Muito bem. Qual que é a grande mensagem ou as dicas que ficam para quem está nos acompanhando sobre aí esses cuidados com o corpo durante a folia? A gente deu muitas informações aqui, né? Vamos lá. Principal, você precisa se hidratar. O verão de Maceió não é fácil. Você precisa se hidratar, o seu corpo precisa de água para se oxigenar novamente. Você não é cacto, né? Exatamente. Segundo, você precisa descansar. Você precisa conseguir dosar essa sua carga de treino, essa sua carga de folia, essa carga de blocos e mais blocos que vão vir por aí e conseguir descansar. O seu corpo ele precisa resetar. No final do dia, o interessante é você conseguir fazer um alongamento para você ter uma boa qualidade de sono em seguida, uma noite com pelo menos 6 horas de sono garantida. Não entra nessa de quem dorme perde, pelo amor de Deus. Segundo, caso você precise dar uma relaxada nas pernas, coloca ali um balde com uma águazinha mais morna. Estou falando sobre coisas que é fácil de você conseguir no dia a dia. E se sua perna inchar, o interessante é, deita num canto, coloca ela numa estrutura um pouquinho mais alta e faz esses movimentos de bombeamento com o tornozelo, que você vai muito rapidamente desinchar essas suas pernas e tá pronto no outro dia para você conseguir curtir o seu carnaval. Vai estar novo, pô. Jair, se contar as redes sociais, quem quiser saber mais, como é que pode fazer? Tá bom, você vai lá no Instagram, tá? É @Dr. Jailson Júnior, é muito fácil de achar, só tá aí lá com o meu jalequinho branco. Pode mandar mensagem no direct, sou muito acessível lá, tiro todas as dúvidas de vocês, tá certo? Tem um pouquinho do meu trabalho lá, das coisas que eu estou precisando de uma ajuda pós-carnaval, você entrar lá em contato, a gente pode marcar tranquilamente, tá bom? Muito bem, obrigada pela sua presença, adorei as dicas, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Dia, boas festas. Você também. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós estamos de volta, não sai daí não.